E aí pessoal, tá tudo bem aí com vocês? Eu espero encarecidamente que sim. O vídeo de hoje vai ser um tanto diferente. Ele vai ser mais uma conversa, vai ter algumas matérias aqui que eu quero trazer para vocês, mas o intuito aqui é ter um bate-papo com vocês. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Na sexta-feira eu postei um vídeo aqui que gerou uma certa repercussão, muitos comentários, né? Pessoas até que ficaram preocupadas comigo. Porque para quem não assistiu o vídeo de sexta-feira, eu estava um pouco, digamos assim, transtornado, porque minutos antes de eu começar a gravar aquele vídeo, eu tinha tido uma conversa com um amigo meu, que é super aficionado por OVNIs, e ele tem uns contatos, assim, grandes desse assunto. E ele tinha recebido uma informação, assim, que me impactou. Era uma informação sobre uma evidência bem contundente sobre um caso famoso aqui do Brasil. E aí, assim que eu desliguei o telefone, eu vim aqui gravar o vídeo. Por quê? Porque já estava tarde e eu tinha que gravar o vídeo do dia. Então, eu gravei logo em seguida. E aí, como eu ainda estava processando a informação que eu tinha acabado de receber, eu acabei que no meio da gravação comentando com vocês sobre isso. E porque quando eu gravo um vídeo para vocês, é como se eu estivesse abrindo uma janela da minha casa para a casa de vocês. Então, às vezes eu esqueço que eu estou gravando um vídeo para o YouTube e parece que eu estou numa mesa de bar trocando ideia com amigos. Essa é a sensação que eu tenho. Então, às vezes eu acabo sendo o Schwarza civil, por assim dizer. Não o personagem Schwarza que apresenta vídeos, mas o Schwarza que meus amigos conhecem. E aí acabei comentando por cima porque eu precisava externar alguma coisa daquilo. Mas depois que eu assisti o vídeo, depois que eu vi alguns comentários de vocês, eu pensei, será que talvez foi uma boa ideia? Porque eu não podia divulgar coisas para vocês. Por que eu não posso divulgar? Porque, primeiro, eu não tenho autorização. Envolve terceiros, pessoas importantes, e que eu não poderia citar, né, sem ter certeza do que eu estou falando e sem a permissão dessas pessoas. Podia dar um chabu enorme para mim na questão jurídica. Envolve coisas bem complicadas, então eu não posso fazer isso agora, né? Eu acho que é um negócio tão grande que cedo ou tarde a imprensa vai acabar divulgando isso, vai acabar vazando. E eu não queria que fosse eu essa fonte, né? E nem se meu amigo também não queria ser a fonte, porque a gente não tem certeza de nada. É uma coisa assim que impressiona, mas que a gente não pode, até por questão de ética e por questão de que a gente precisa de mais informações, de mais testes, de mais evidências para saber o que quer. Então, infelizmente, gente, eu não posso abrir isso para vocês agora. Mas eu estou em cima, eu estou acompanhando de perto. Né? É um caso famoso do Brasil, é o máximo que eu posso falar para vocês. Né? Então, eu estive pensando muito sobre esse tipo de conteúdo que eu tenho feito na internet, sobre alienígenas, sobre UFOs, UFOs, OVNIs, etc. Né? Porque eu tenho falado bastante disso. Né? E também, lógico, é um assunto que dá muitas views. Né? Então, é uma coisa que é até boa para a saúde do canal. Só que eu não falaria desse assunto se eu também não me interessasse. Porque tem diversos assuntos que também dão views, né? E que eu não abordo aqui porque não me interessam. Né? Mas esse assunto sempre me interessou. Desde sempre. Né? Quem acompanha o canal lá de 2011, né, para cá, eu tinha um quadro no canal chamado 5 Mistérios Sem Solução, que direto tinha assuntos como esses. Só que depois de um tempo, acho que por influência de alguns colegas, né, não que eles estejam errados, não estou falando isso, mas que eu acabei influenciando em deixar esses assuntos de lado. Né? Eu comecei a deixar esses assuntos de lado e aí eu comecei a falar de assuntos mais científicos e mais pés no chão, por assim dizer. E aí estreou esses dias, teve esse lance, sexta-feira do vídeo. Estou tentando elaborar aqui tudo que me fez ter uma reflexão nesse final de semana. Aí entrou uma série do Netflix, que agora eu esqueci o nome da série, acho que é Encontros Extraterrestres, uma coisa assim, é uma série de acho que 3 episódios ou 4 episódios, vale a pena vocês assistirem, aliás, que traz alguns casos famosos que não tem explicação. Né? E era um tipo de caso, alguns casos eu até trouxe aqui no canal recentemente, né, o do Japão, por exemplo, que eles citam lá, e outros casos, não, eram coisas inéditas até para mim.
E eu fiquei pensando muito num caso do professor John Mack. John Mack é um professor de Harvard, que ele foi naquele caso da Zimbábue. Eu falei recentemente desse caso do Zimbábue aqui, né? Que era uma nave espacial, uma nave, sei lá o que era um objeto, que apareceu perto de uma escola e 62 alunos avistaram esse objeto, avistaram os seres que saíram dele, e elas deram testemunhos bem detalhados sobre tudo o que aconteceu. Né? E eram testemunhos assim que tinham uma riqueza de detalhes entre crianças que não se conheciam. Então isso já tinha me impressionado bastante na época que eu falei aqui no canal, quando eu trouxe esse assunto aqui. Mas esse documentário do Netflix trouxe uma informação que eu não tinha, que era o John Mack. John Mack era um professor de Harvard, de astrofísica, se eu não me engano, e ele se interessava por esse assunto. Né? Ele não era um cara que acreditava que alienígenas estavam invadindo a Terra, mas ele tinha uma certa curiosidade por assuntos que a ciência não podia explicar. Né? A ciência não tinha ferramentas suficientes para explicar certas coisas. Então ele investigava isso. E ele foi lá no Zimbábue entrevistar essas crianças. E eu achei interessante uma coisa que era, antes desse John Mack aí, essas crianças, ninguém ouvia elas. Os professores não ouviam, os pais não ouviam, elas não eram levadas a sério. Mesmo com a quantidade de detalhes, algumas assim muito convictas do que tinha acontecido. Jurando pela Bíblia, que era a fé da criança. Tem uma menina que fala num dos vídeos que eu juro pela Bíblia, eu juro por tudo. Sabe que o que eu vi não é alucinação, não é invenção. Né? Então, elas não eram escutadas. Aí o John Mack viajou dos Estados Unidos até lá, sentou e escutou todas essas crianças. E foi muito atencioso, tentou achar respostas para o que elas estavam passando ali, hipóteses e etc. Na época, a Universidade de Harvard pensou em expulsar esse cara de lá. Porque falar de OVNIs, falar de possibilidade de vida alienígena é uma coisa muito malquista dentro da academia, dentro da imprensa, no modo geral. Porque teve casos que realmente foram galhofas, foram pessoas oportunistas que inventaram histórias mirabolantes e acabaram queimando o filme desse assunto. Né? Então tem uma imagem negativa. Eu acredito que muitas pessoas deixaram de me seguir. Acredito que muitos dos meus colegas devem estar olhando torto para mim agora, né? Porque eu estou dando muita ênfase para esse assunto ultimamente, porque tem acontecido muita coisa e tem me tornado mais flexível em certas coisas. E eu fiquei pensando muito no caso desse John Mack. E aí ele teve um fim trágico, galera. Depois ele voltou para os Estados Unidos e ele morreu atropelado. Ele teve a carreira dele encurtada por conta de um acidente. Aí eu fiquei pensando, né? Eu assisti esse documentário no Netflix e tem um outro cientista que trabalhou na NASA, que agora não lembro o nome dele, que ele falou que no mundo inteiro deve ter uns 10 cientistas sérios que abordam esse tema com seriedade. Um deles é o Avi Loeb, que eu sempre comento aqui com vocês. E o Avi Loeb, assim como o John Mack, ele não está falando que a Terra está sendo invadida por alienígenas. Ele só está falando que tem coisas que a gente não consegue explicar. Aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? De tipo, poxa, eu queria... Às vezes eu sinto um pouco de vergonha quando eu olho meus vídeos assim, né? Eu fico, poxa, mano, né? O que aconteceu com o meu canal? Né? Eu tô aqui falando tanto de ET, de alienígena e tal, e eu sinto que algumas pessoas não têm gostado desse conteúdo, né? Mas depois eu fiquei pensando, mas eu tô fazendo alguma coisa de errado? Eu tô, por exemplo, afirmando que a gente está sendo invadido? Eu sou super cético ao tratar desses assuntos. Tem gente até que não gosta de mim, do meio da ufologia, porque eu não acredito em muitas dessas histórias. Né? No máximo eu falo, não tem explicação. Né? Eu nunca vou chegar em vocês e falar assim, pô, a alienígena está invadida. Tenho quase certeza que a gente está sendo invadido, como alguns canais fazem por aí. Gente, se eu não tenho evidência, eu não vou falar. Mas eu quero ter o direito de falar que eu não sei. Sabe? Se alguém me perguntar sobre algum caso específico, eu chegar e falar, não sei. Eu não sei explicar isso. Eu não tenho... Minhas fontes, meus colegas não conseguem me dar uma resposta sobre o que aconteceu. Então, eu acho que eu estar revisitando esses casos é um resgate do meu direito de falar que eu não sei de certas coisas, que eu não tenho explicação, que a ciência não tem explicação para certas coisas, entendeu? Então, eu achei importante fazer esse vídeo. Até para quem acompanha o canal há muito tempo e acha que o canal está dando uma virada e mudando. Na verdade, gente, eu estou meio que resgatando o que o canal era.
Quem segue aí há muito tempo, Shaolin Gamer, que é um seguidor muito antigo nosso aí, vai lembrar dos meus vídeos mais antigos, né? Então, eu vou continuar abordando as coisas com o meu lado cético. Você não vai ver, nunca vocês vão ver eu aqui trazendo um caso suspeito, que sem pé nem cabeça, é só casos que eu não sei explicar. Eu trouxe aqui alguns casos. Esse que está na tela de vocês agora foram luzes que apareceram após um terremoto de 8,2 graus no México. Ele ocorreu próximo de Chiapas e foi sentido na capital. E aí, na época, vários vídeos nas redes sociais mostravam luzes misteriosas no céu semelhantes à aurora boreal. E também trazendo ali várias teorias sobre a origem dessas luzes, né? E aí eu fui pesquisar. Na época eu pesquisei, trouxe aqui de novo a pesquisa, as respostas científicas para o que pode ter acontecido. Alguns cientistas sugerem que essas luzes de terremoto podem ser causadas por rochas específicas, como basaltos e gabros, que possuem pequenos defeitos em seus cristais. Quando ocorre um terremoto, a pressão sobre essas rochas pode gerar pequenas cargas elétricas que, de acordo com a pesquisa de 2014, podem ser liberadas e atingir a atmosfera, criando o fenômeno luminoso. Então tem uma explicação científica aqui. Aí tem outras explicações também, porque essa não é uma explicação aceita por todo mundo, né? Não é uma resposta definitiva. Essa teoria não é unânime na comunidade científica. Outras explicações incluem eletricidade estática de fratura de rocha e a emissão de radônio do solo. Alguns cientistas acreditam que, no futuro, a combinação de diversos fatores poderá ajudar a prever terremotos significativos. E além disso, tem o fenômeno eletromagnético como relâmpagos ou raios globulares, que eu sempre cito aqui no canal bastante, o Sakane sempre cita bastante os raios globulares, e a aurora boreal também foram mencionados como possíveis relacionados à atividade tectônica que pode servir como precursores de eventos sísmicos, embora não haja uma comprovação completa dessa conexão. Então é uma coisa que ainda está em aberto, está havendo pesquisas. Então, essas luzes que estão aparecendo no céu, no vídeo, elas podem ser explicadas por essas explicações que eu dei aqui. Mas essas outras aqui, na Turquia, tem um padrão diferente. São vários pontos luminosos voando no céu. E o que me deixou mais impressionante e que está nesse documentário Netflix é esse que aconteceu no Japão, um pouco antes da explosão do acidente em Fukushima, na usina nuclear de Fukushima. Vocês devem lembrar, se não me engano, foi em 2011 que teve aquele acidente devastador em Fukushima. Até hoje os japoneses estão lidando com as consequências daquele acidente. E várias testemunhas, viram no céu pontos de luz que pareciam dançar por cima da usina. Há um histórico vasto de presença de objetos voadores não identificados perto de usinas nucleares. Teve na década de 60 nos Estados Unidos, agora mais recentemente no Fukushima. Tem uma vasta lista e tem um caso que é muito maluco, que um objeto enorme, vermelho, apareceu perto de uma usina nuclear. Não era usina nuclear, era sino nuclear, onde tinha depositado vários mísseis que seriam utilizados. Eles foram todos desligados por esse objeto. E eu fico pensando, por que ninguém acha isso estranho? Por que ninguém debate isso com mais seriedade? Porque é um negócio absurdo. Se eu presenciasse um treco desse, eu não ia dormir, sabe? É um objeto que eu não sei a procedência que desligou vários mísseis. Vocês entendem? Então, aí eu falo, ninguém sabia que iria ter aquela explosão da usina nuclear lá no Japão. Por que essas luzes apareceram um pouco antes? Qual é a relação, sabe? Eu acho tudo muito estranho. Lógico, teve um terremoto a certa distância dali, que foi até que ocasionou o tsunami que gerou o colapso da usina, e geralmente essas luzes são associadas a esse tipo de estrondo, mas tem outros casos de luzes semelhantes que aparecem sem nenhum tipo de terremoto aparente, sem nenhum tipo de motivação. E eu não sei, vários raios globulares, pode ser sim um fenômeno atmosférico, só que a gente ainda não sabe ao certo para poder definir, bater o martelo. E é isso que eu tô querendo dizer para vocês, sabe? Que tem muitas coisas que acontecem, que as pessoas olham no céu e elas não conseguem entender. E às vezes a ciência ela é limitada. Pode ser que sim, tem uma explicação científica, mas de repente as ferramentas que temos neste momento não explicam. Ou a gente não observou direito, ou as evidências que a gente tem, as informações que temos, as informações que colhemos são limitadas.
Então, esse vídeo é mais um desabafo pelo direito de poder falar que algumas coisas a gente não consegue explicar com a ciência. Ou pelo menos ela é limitada neste momento para explicar. Né? Então, eu vou continuar trazendo esses vídeos, porque eu sou muito curioso nesse assunto. Sobre o caso do meu amigo, eu prometo para vocês, assim que eu tiver a liberação para poder falar sobre isso, eu vou trazer para vocês. Né? Eu não vou conseguir guardar essa informação por muito tempo, eu só não posso fazer agora porque eu não tenho permissão. Mas é um negócio que ia dar uma chacoalhada, viu, gente? Nesse assunto aqui no Brasil e no mundo. E, mais uma vez, vocês nunca vão me ver trazendo casos aqui que eu acho suspeito, que eu acho sem pé nem cabeça, que são forjados. Porque eu vou desmistificar, na verdade. Eu vou chegar aqui e falar, gente, isso aqui é falso. Isso aqui é um boneco. Isso aqui é alguma coisa, sabe? Eu sempre vou estar aqui desmentindo muitos desses casos. Porque a minha intenção com esses vídeos é tratar de forma séria e respeitar quem faz as observações. Eu nunca vou esquecer, mano, dessa matéria desse cara, o John Mack, que foi a única pessoa que sentou para escutar essas crianças. Nem os pais, alguns pais delas não estavam levando elas a sério. Esse cara foi lá, sentou e escutou todo mundo. E a Universidade de Harvard queria expulsar o cara. Sabe? Então eu enxergo isso hoje em dia. E que com certeza algumas pessoas torcem o nariz para mim agora porque eu tenho abordado esse tema. Mas então é isso, gente. Eu queria abrir o coração aqui para vocês, né, sobre esse assunto. Bom, é isso, né? Eu vou continuar com o meu trabalho aqui. Me desculpem por ter gravado o vídeo afobado na sexta-feira. Foi tudo muito rápido, gente. Eu não consegui. Ainda estou processando até agora as coisas, né? Mas agradeço a compreensão de todos vocês. E já sabe, se quiserem apoiar meu trabalho aqui, vocês acham que eu sou digno do apoio de vocês, vocês podem comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora do canal, né? Tô aqui, até vestindo aqui, ó, a camiseta da Insider, né? Que tem tecnologia anti-odor, anti-suor, né? E que ela é versátil. O que mais de qualidades que a Insider tem? Tem o controlador de temperatura corporal, que é muito interessante, ainda mais para dias quentes que estão por vir. E então, se quiser apoiar, este que vos fala é só comprar roupas da Insider. Beleza, pessoal? Então é isso. Acho que é só isso que eu tinha para falar hoje. Amanhã a gente volta à programação normal. Mas eu acho que eu gosto de fazer esses vídeos assim conversando. Se vocês gostarem também, eu continuo trazendo vídeos mais conversados do que, né, pautados. Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta.